tarde, presidente Fernando Henrique Cardoso. É uma Depois você me chama, Fernando. Obrigado. Estar com o senhor aqui na nossa live. Enfim, a atenção e o interesse foi enorme quando nós anunciamos que teríamos o senhor aqui conosco. E eu proponho que a gente faça o seguinte, uma conversa sua, 10, 15 minutos, o senhor dando uma visão geral do panorama, e depois eu faço algumas perguntas e a gente encerra 15 para as 5 por causa da sua agenda. Mas acho que vai ser um tempo mais do que suficiente e, novamente, agradecendo enormemente o privilégio e a honra de tê-lo aqui nesse momento junto aos convidados e os clientes da Arco Advice. Presidente, então, o senhor fique à vontade para tecer suas considerações. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos, a você em especial. E eu serei relativamente breve nas minhas considerações, mas convém pensar sobre o que está acontecendo. Primeiro, basta nos olhar, estamos já isolados, o que é positivo. E acho que eu não vou falar sobre a questão médica, porque eu não entendo nada, eu só sou leitor do que está acontecendo, mas é óbvio que nós não estamos diante de uma gripezinha, mas de uma pandemia, que tem aspectos bastante relevantes e graves. Por sorte, até agora, o Ministério da Saúde agiu como era preciso agir. Eu acho também que o Brasil tem uma vantagem adicional, é que a crise epidemiológica nos atinge depois que já atingiu outros países. E, por consequência, nós aprendemos alguma coisa. Sabemos o que vai acontecer. Não gostamos, mas sabemos. Tem uma segunda vantagem. Nós somos uma federação, ou seja, os governos estaduais podem tomar decisões e os municipais também. Por quê? Porque, nesse momento, o governo federal, que estava indo razoavelmente bem no que diz respeito à condução do Ministério da Saúde. E devo dizer também, que é meu modo de entender, do ponto de vista econômico, também o setor econômico compreendeu a gravidade da situação, mas, do ponto de vista político, o governo parece não ter entendido do que se tratava. Eu acho que, nessas horas, o mais importante para quem dirige o país é emitir sinais de que sabe para onde vai. Tem um caminho, tem rumo. É claro que tem que dar esperança ao povo, não pode ser uma visão pessimista, mas tem que ser realista. E nada é mais importante do que fazer com que todos se sintam juntos na decisão. Eu me lembro, a diferença é muito grande entre o que aconteceu no apagão, quando houve falta de energia elétrica no meu tempo, e o que acontece nos dias que correm. Fernando, avisa ao Murilo que o José Luiz desapareceu e ele vai assistir a reunião sem aparecer. Murilo, eu só vou te dar um aviso que o José Luiz vai assistir a reunião sem aparecer, por isso que ele desapareceu. E ele foi desconectado. Ele foi desconectado, não precisa ser desconectado. Pode, se for possível, eu não sei como é isso. Tecnicamente, tem que avisar alguém para conectar. O Lucas vai cuidar disso. Não tem problema. Então, tá bom. Avisar o José Luiz. Bom, então, eu dizia que nós, além de termos a vantagem de virmos depois, e temos um sistema político que tem, através da federação, capacidade dos próprios governos estaduais e municipais de atuarem, nós temos um recurso que tem que ser valorizado, que é o SUS, Serviço Único de Saúde. Eu participei bastante, eu era constituinte na época, da decisão sobre o SUS. Eu não tinha muita noção do que aconteceria, mas até aquela época, o que havia aqui como atendimento popular de saúde? Aqueles que eram trabalhadores de alguns ramos específicos, que é PT, que é PC, os militares, eles tinham sua proteção, tinham um serviço de atendimento hospitalar, atendimento ambulatorial, etc. O povo, o resto, tinha Santa Casa da Misericórdia. Ou vai para lá ou morre de fome. Bom, hoje não, hoje nós temos o SUS e o Serviço Único de Saúde. Fala mal quem não o conhece, quem usa sabe que não é assim. Ele presta muito serviço. E nós temos agentes comunitários de saúde, quer dizer, há um pessoal técnico que deve ser valorizado e que nós estamos vendo que estão funcionando, como também vejo que funcionam as universidades que querem entrar na busca pela solução dessa questão. Então, nós estamos vivendo um momento difícil, mas nós não estamos sem recursos para reagir. E estamos começando a reagir. É importante isso. O que está faltando é que haja uma espécie de transmissão sinalizada por parte de quem lidera o país, o presidente, queiramos ou não, foi eleito pelo povo, é respeitável, pelo menos é respeitado, porque foi votado.
Eu não estou de acordo com ele, todo mundo sabe disso, se não sabe, ficam sabendo. Nas ideias dele. Buscar, nesse momento, coesão. Todos nós temos que buscar coesão. Nós estamos no mesmo barco. Está em risco, na verdade, é alguma coisa que é a vida humana. E não, eu falei de Brasil, mas a questão é internacional. Hoje, eu tive uma longa conversa com algumas pessoas que têm experiência na América Latina. Conversa como nós estamos tendo agora. Estava o Henrique Iglesias, que foi presidente do BID, um homem muito importante, que foi ministro da Fazenda no Uruguai. Mas, sobretudo, é um homem que conhece bem as organizações internacionais. E estava também um outro Henrique, os dois Henriques, como chamavam naquela época, que era o Henrique encarregado, é um boliviano, encarregado, na verdade, do desenvolvimento de recursos vindos dos próprios países da região. Muito bem. E, além disso, havia alguém do México, etc, etc. Então, a gente percebe o seguinte, falta uma voz também que coordene. Se falta quem coordene na América Latina, nós no Brasil nunca nem pensamos, a não ser e nós próprios nos Estados Unidos, imagine no mundo. E no mundo nós estamos assistindo uma questão também difícil. O governo americano tem uma visão muito America First, primeiro América. Bom, mas nesse momento não é a primeira América, a primeira é a humanidade. Isso é uma questão fundamental. Nós temos que entender que é preciso de haver uma certa generosidade. Os que têm que ajudar aqueles que não têm. No Brasil, o Congresso tomou uma decisão importante, que foi a de dar recursos. O que vai acontecer com a saída da crise? E vai sair. Essas crises têm seus momentos de ápice e depois elas caem. Espero. E essa vai ser igual às outras. Termina também. Nós vamos estar na pior, economicamente falando. E nós não podemos deixar de olhar esse lado também. Essa contradição entre a saúde em primeiro ou a economia é uma contradição formal, porque as pessoas precisam das duas coisas, de saúde e de renda. Aquele que tem renda não se preocupa, às vezes, com a renda, porque já tem. Tem aposentadoria, ou tem a renda de família, a riqueza. E quem não tem? Quem não tem, nós temos que prover os meios para que venha a ter sobrevivência. Bom, então, quando nós saímos da crise, e há já estudos publicados nos Estados Unidos e em vários lugares a respeito disso, o que vai acontecer? Quais serão as decisões a serem tomadas? Os otimistas acham que a vida vai mudar, que a cultura vai mudar. Tomara. Não sei se vai acontecer isso. Normalmente, quando as pessoas terminam uma fase de dificuldade, se esquecem e entram na espécie de delírio do bem-estar, aqueles que podem. Bem, no nosso caso aqui, nós precisamos também ter cuidado. Por quê? Porque nós temos muitos que não podem. E nós vamos sair dessa crise mais endividados, queiramos ou não. Porque na hora da crise, todo mundo vira keynesiano. Tem que ter, apela ao governo, o governo tem que salvar minha empresa, senão ela quebra, o governo tem que dar dinheiro para não quebrar, o dinheiro tem que dar dinheiro para aqueles que não têm recursos, tem que aumentar salário, sei lá o quê. Bom, tudo bem, mas com critério. Qual é o critério? O critério é o dinheiro que deve ser dado e deve, é um dinheiro que deve ser usado para quem não tem e para quem refazer e impedir que haja paralisação de empresas, obviamente, e também é preciso ser dado com critério, porque nós sabemos que depois da crise virá o endividamento. E o endividamento vai ser pago por todos, especialmente pelos mais pobres. No fundo, acaba sendo isso. Ele vai se redundar, finalmente, ou em inflação, ou em mais dívida e mais aperto fiscal. De qualquer maneira, não é uma saída. Nós não vamos sair melhores do que entramos, vamos sair piores. Tomara que saiamos todos com maior consciência da situação de risco que nós estamos atravessando, não só na saúde, mas na economia e na sociedade. Nós estamos passando por um momento que é muito peculiar. Por quê? Antes do coronavírus, já havia uma crise chamada da democracia representativa. Esse é um modo sintético de dizer o seguinte: na verdade, houve uma mudança enorme no modo de viver. Por quê? Por causa da ciência que desenvolveu tecnologias novas, e é possível hoje que as pessoas se conectem umas com as outras, saltando as estruturas, as instituições. Saltam partidos, saltam governo, saltam nações, saltam tudo e se conectam. Muito bem. Isso faz com que as pessoas não só aumentem seus desejos, que ficam sabendo uma que a outra tem, como também que possam atuar e criar rupturas. Eu era professor em Nanterre, 1968, Universidade de Paris. Foi a primeira vez que eu percebi que o mundo estava
E olha que aquela mudança naquela época era tranquila, mas estava mudando. Bom, naquele tempo era a televisão que foi que juntou todo mundo contra o governo. O governo era o De Gaulle na época. A coisa menor da universidade virou um problema francês, depois mundial. Muito bem. Hoje, a toda hora, existem esses movimentos. Nós não esquecemos que nos Estados Unidos, faz pouco tempo, andei por lá e vi que um movimento chamado Occupy, ocupação dos espaços públicos, para protestar. Muito bem. Mais recentemente, agora, no Chile, protesto, etc. Existe um sociólogo, que foi meu colega, bem mais moço, não sei, mas é mais moço que eu, talvez 10 anos, eu vou fazer 90 ano que vem, ele deve ter fazendo 80, aqui é só velho. Mas, enfim, o Manuel Castells, se chama ele, escreveu um livro importante, Sociedade em Rede, vários livros. Tá? Bom, e o Castells foi o primeiro, a meu ver, que teorizou esse tipo de processo que ocorria na humanidade. Pois bem, nós estamos vivendo as consequências desse processo. Esse processo levou a que as estruturas de representação, os partidos, as câmaras, assembleias de deputados, etc., perdessem a importância relativa que tinham no passado. Porque as pessoas têm como se comunicar umas com as outras e têm como agir. Vou contar um caso que eu tenho contado com certa frequência nos últimos dias. É o seguinte, eu estava em Brasília, um fenômeno qualquer, não me lembro por que razão, eu fui a Brasília, eu tenho uma irmã que vive em Brasília, uma filha que vive lá, e me encontrei no hotel que eu estava à noite, o ministro então, dos transportes, que era o ministro Padilha, que tinha sido ministro meu no passado. E o Padilha estava atônito porque nós estávamos em plena greve dos caminhoneiros. Atônito por quê? Porque não havia com quem dialogar. Aquela greve não foi expressão de um sindicato, de um partido, de um movimento, mas foi uma interconexão de liderança diretamente com os motoristas de caminhão. Isso acontece no mundo o tempo todo agora. A toda hora é assim. O Castells escreveu um livro sobre ruptura. O que acontece são rupturas. No Chile, recentemente, e olha que o Chile, eu morei no Chile vários anos, é um país que está acostumado, já tem uma classe trabalhadora que tinha peso. Cadê a classe trabalhadora? Um outro amigo meu, que foi meu professor, mas é meu amigo, Alain Touraine, que vive na França, escreveu agora mesmo no Le Monde, deu uma entrevista, eu creio, em que eu li, em que ele dizia o seguinte, olha, as pessoas estão percebendo agora que não existe mais o poder operário. Bom, isso tudo mudou o mundo é outro. E é um mundo que nós estamos vivendo, e nesse mundo, que nós já nem sabemos mais como dirigi-lo, é que vem por cima a coronavírus. Na verdade, já antes havia crise da democracia representativa. Por quê? Porque os governos, os estados nacionais, necessitam de uma certa permanência na decisão. Essas rupturas se dão de uma maneira que é inesperada. Ninguém pode prever o que vai acontecer, vai ou não vai. De repente, estoura. É uma bolha que estoura no ar. Bom, não é que ela persista depois. Pode ser que termine e se esgote em si mesma, mas ela interrompe o funcionamento normal das coisas. Agora, nós temos, além de tudo isso, o coronavírus, que paralisou tudo, ou quase tudo. Boa parte das atividades humanas e até os mais responsáveis sabem que é preciso pedir isolamento mesmo, auto-isolamento, para evitar o contágio. Bom, isso vai ter, e já vinha vindo, vai aumentar as consequências na sociedade. A chamada crise da democracia representativa vai continuar. Eu sou democrata, eu sou pela liberdade individual e pela liberdade em geral, eu acho que precisa haver representação, tudo isso. Mas isso aí nós vamos ter que pensar de que maneira vamos conviver com essa nova realidade dinâmica da sociedade. Ninguém sabe de saber sabido realmente como é que vai ser, mas está notando em toda parte. Pega um exemplo mais simples, mais distante, pelo menos. Macron, na França. Ele percebeu alguma coisa e começou a fazer reuniões com os conselhos locais, para ver se mantinha diante do movimento de quebrar tudo, que era do Colégio de Ouro na França, resolveu reagir. Bom, vai dar certo? Não sei, mas tentou fazer alguma coisa. Infelizmente, na verdade, o que acontece hoje num país, especialmente no mais expressivo, repercute nos demais. Infelizmente ou felizmente, às vezes é para o bem, às vezes é para o mal. Nós vamos depender muito do que vai acontecer na China, nos Estados Unidos, na Europa. E nós também somos atores importantes nesse jogo internacional. O que vai acontecer nos Estados Unidos? Haverá eleições. Vai ganhar de novo Trump? Até agora dava a impressão de que sim.
Quem vai agora, é possível que não? Talvez, vamos ver. Vai certamente será um divisor de águas. Por quê? Porque o Trump tem uma visão de que a América é primeiro, não sei o quê, e que é preciso, a China tem que virar inimiga, etc, etc. Mas também a China tem seus problemas. A China, que todo mundo via de longe, dizia, bom, a China, apesar de ser o regime ser socialista, comunista, sei lá o quê, existe um mecanismo de decisão que é diferente. Bom, agora estamos vendo que é mais complicado. O começo desse vírus na China não foi transparente, né? Agora, ela foi eficiente. Ela conseguiu combater, parece pelo menos, conseguiu isolar a província inteira e conseguiu combater aquela situação. Bem, de qualquer forma, o que vai acontecer nesses grandes locais politicamente vai ter repercussão na nossa economia. Já tem na deles, vai ter na nossa economia. Queremos ou não, a China hoje, não sei se é o maior, mas é um dos maiores clientes do Brasil. Compra a nossa produção, principalmente a agrícola. E, de repente, aqui no Brasil, o descontrole político é tal que pessoas importantes, eu não quero nominar, porque todo mundo conhece, começam a falar mal da China. Isso é uma insensatez. Como vai falar mal dos Estados Unidos, é outra insensatez, ou de quem seja nesse momento e com quem nós temos relações. Isso não quer dizer que você vai aderir à ideologia tal ou qual, mas quer dizer que você tem que entender que nós precisamos também de repor a nossa economia no seu devido trilho. E nós vamos precisar, rapidamente, mesmo durante a crise, mas depois da crise, fazer com que a economia continue funcionando. E o Brasil é um país industrializado, semi-industrializado, mas ele ainda depende muito de exportações. Se nós formos ver no Brasil o que nós temos de sólido, nós temos a agricultura e a pecuária que exportam. A nossa manufatura, quando ela consegue exportar, sobretudo para a América Latina, para a Argentina em especial, mas não só. Na verdade, ela funciona, mas ela ainda depende de cadeias de produção que são internacionais. E vai ser sempre assim. Isso não é grave. O grave é o fato de nós não termos ainda a solidez necessária. Sólido mesmo aqui é o setor agrícola, agrário, o setor terciário, e o setor financeiro, que até agora era sólido. Porque o Brasil empresta dinheiro a si mesmo. São brasileiros que financiam a dívida pública. Bom, agora vamos ver o que vai acontecer. Na saída desse buraco em que estamos, vamos ter energia suficiente financeira para continuar mantendo a expansão do nosso mercado, nossa economia andando, ou nós vamos ter que pedir socorro? Se nós vamos pedir socorro, eu tenho experiência disso. No meu tempo, nós precisávamos de muito socorro externo, porque as crises vinham externas, era como se fosse vírus também, vinham de fora e nos pegavam aqui, e nós não tínhamos reserva. Nós temos hoje 350, mais ou menos, bilhões de reserva. É bastante? É o necessário, pode ser que seja mais do que necessário, mas é bom que tem um colchão financeiro. Então, eu não acho que nós, ao sair dessa crise, se o governo, e não só o governo, as classes produtoras e o povo em geral, nós tivermos visão do que vai ser necessário depois, nós vamos sair dela, do ponto de vista econômico, razoavelmente. Temos condições de sair. Esse momento é natural. Todos nós nos concentramos na saúde. Primeiro, na saúde de cada um de nós. Estamos em isolamento, não sei o quê. Mas depois, na saúde de todos. E nós também sabemos que o Brasil, nesse aspecto, tem uma fragilidade grande, que é a desigualdade. A gente só fala desigualdade na tragédia. Nós estamos na tragédia. A desigualdade está aí. E essa crise coronavírus, começou nas classes médias altas e altas, por causa das viagens. Mas ela vai se espalhar. E ao se espalhar, vai chegar na favela, comunidade, como se diz hoje. Bom, eu conheço razoavelmente, que eu estudei religiões africanas, que eu me mexi com a questão de novas políticas de droga, voltei a ir às favelas. É uma tragédia, nem todas, mas em muitas situações é muito difícil, porque não vivem como nós, podemos nos isolar em casa, e em casa estamos mais ou menos bem, estamos à vontade. Não, lá não, são muitas pessoas apinhadas no mesmo teto, e a transmissão do vírus é muito mais fácil. Bom, então nós temos que nos preparar para já, mas a partir de agora, pensando no futuro, se nós sairmos ainda com certa rigidez econômica e capacidade política de entender que não dá para manter um crescimento econômico vigoroso, como o Brasil pode ter, sem mais igualdade. Não se trata de utopia, não se trata de fazer uma distribuição de renda à la louca, mas não é possível. Eu me lembro que há muitos anos eu era membro da Assembleia Nacional Constituinte e era senador.
e pedi, pessoalmente, para um assessor meu chamado Eduardo Jorge, que é muito competente nessa matéria, me ajudar. Nós íamos regulamentar todos os itens da Constituição que tinham aspectos tributários. Uma parte da Constituição diz lá que devia haver um imposto da grande fortuna. Fizemos isso. Meu Deus, quase o mundo veio abaixo. E eu fiz junto com o Roberto Campos, o cujo neto agora é presidente do Banco Central. Eu fiquei amigo do Roberto Campos lá, quando nós tínhamos no Senado. E eu digo, Roberto, você me ajuda nisso aqui. Ele assinou a medida. Eu queria mostrar que não era uma medida de, aspas, esquerda. Né? Bom, o Roberto assinou aquele negócio, mas apesar disso, nunca passou. Foi para a Câmara, ficou engasgado lá, não me lembro quanto que era. E, ao mesmo tempo, eu sofria por pressões de família. Não porque eu seja de família rica, eu próprio, mas eu tinha filhos meus casados com gente rica. Então, as famílias protestavam. Bom, era uma loucura. Bom, isso é assim no Brasil. Quando você vai mexer no bolso das pessoas, reage. Bom, nós temos que entender, quem sabe agora, aumentar um pouco os sentimentos que estamos no mesmo barco, apesar da desigualdade e diminuir a desigualdade. Eu sei que é utopia, mas é melhor manter alguma utopia. Quem não tem utopia não sobrevive. Tem que ter alguma esperança que o mundo melhore, mesmo nas piores situações. Nós vivemos uma emergência, é muito difícil, mas vamos aproveitar essa emergência para verificar em nós mesmos o que nós podemos fazer a mais, além do que nós fazemos. Governo, oposição, aliás, oposição e governo hoje é uma coisa insensata pensar nesses termos. Tem que pensar o que é a necessidade do país, do povo, dos que mais precisam, e também a nossa, pelo menos a minha, é sobreviver, é atravessar todo esse temporal com uma relativa capacidade de entender os processos, pensar que entendo, tentar entender e uma certa saúde normal. Né? Eu acho que é isso. Ou seja, não dá para desanimar. Se nós desanimarmos, acabou. Não é que acabou para nós. Para nós acaba também, mas acaba a expectativa de uma melhoria no futuro. E nós temos que manter essa ideia. E por isso que precisa ter uma visão. O que vai acontecer depois? Eu sei que agora, de emergência, palmas para os médicos, palmas para os enfermeiros, palmas para quem está na linha de frente ali combatendo, que salvem vidas. E isso é o principal. Mas daqui a pouco, tem que dar trabalho para esse pessoal. Ter uma economia que funcione. É preciso que haja expansão dessa economia para dar cabida aos que vão subir na vida, e muitos precisam subir na vida, ou pelo menos ter a impressão, a ilusão de que podem subir. E se perder essa ilusão, também fica muito ruim. E muita gente não tem nada, não tem a quem apelar. Então, toda hora nós abrimos os olhos e saímos aqui, ao invés de ficar chorando sobre a crise da democracia representativa, tratar de ver de que maneira mantemos a liberdade, de que maneira é possível manter, apesar da visão ocidental mais individualista, que você não vive sozinho, vive em comunidade, vive com os outros, e é preciso que haja maior solidariedade. É o que eu acho, é o que eu posso dizer para começar a nossa conversa. Bom, presidente, foi muito bom, excelente, principalmente por ter abordado questões muito importantes, como a crise da democracia. Lembrei aí, quando falava do Castells, me lembrei do Moisés Naim, que escreveu o livro O Fim do Poder, né, que já mostrava aí como as instituições estão sofrendo, né, o descrédito. E agora, na crise da epidemia, ela é uma crise dentro de uma crise, porque nós já tínhamos uma crise do presidencialismo de coalizão, do modelo político, e ela se transformou numa crise sanitária, uma crise de liderança, e uma crise social, porque ela envolve o isolamento social, envolve a potencialidade do desemprego. Como o senhor vê aí o Brasil, e ainda mais que no seu governo foi criada a rede de proteção social, como o senhor vê aí o aumento do desemprego como resultante da crise econômica e como o Brasil vai se portar com relação a essa necessidade de gastar mais com os menos favorecidos? Como o senhor vê essa situação aí, desafio? Primeiro, é verdade o que você disse, especialmente há muitos livros recentes sobre a crise da democracia, esse do Levitsky, como é que as democracias morrem, por aí vai. Há vários trabalhos que estão nessa direção. Agora, isso não vai resolver, além dos problemas institucionais, os problemas sociais que nós temos, que são grandes. Como é que nós vamos sair disso do ponto de vista de desemprego? O que se pode fazer? As coisas vêm sendo feitas no Brasil. Por que o Getúlio virou líder como virou? Porque fez o salário mínimo, fez a lei
trabalhista, não sei o quê. Olhou para o povo, olhou para o sentimento do povo, as necessidades do povo. Bom, nós olhamos um pouco. Depois o Lula também olhou para esse mesmo lado. A Bolsa Família é o desenvolvimento de programas que começaram no meu governo, eram bolsas isoladas, da saúde, não sei o quê. Havia várias bolsas e estávamos começando a fazer o cadastro único, que funciona hoje, o Bolsa Família. Isso é um programa importante, porque abrange os mais pobres. O que se pede agora? Eu tenho visto discussões sobre isso. É que haja uma maior abrangência ainda do que os cadastros disponíveis pelo governo para distribuir recursos. E pede-se também que aqueles que vão perder o emprego tenham algum apoio. Vão perder o emprego? É provável. Lamento dizer, mas é provável. É claro que vai depender da duração da crise e da atitude dos governos, porque essa crise pode ser, como dizem os economistas, em U, ou seja, um longo patamar lá embaixo, depois sobe, ou pode ser em V, pode crescer, pode rapidamente voltar a crescer. Nós recentemente assistimos, em 2008, a crise dos bancos, né? Foi mais em V. Tomara essa possa ser em V também. Com U ou com V, o fato é que haverá um momento em que a economia não vai absorver a mão de obra disponível. Então, precisa de apoio para essa população. O apoio mais eficiente é o de mais longo prazo. O de mais longo prazo é mais investimento, é mais crescimento. Não há dúvida nenhuma. Os programas sociais complementam, salvam, tiram na hora do desespero, ajudam. Mas o mais importante são programas de crescimento da economia. Né? O Brasil começou uma retomada muito tímida. Faz muitos anos que nós entramos numa recessão. O crescimento é insuficiente. E mesmo o que era projetado para esse ano era pequeno. Agora, então, não tenhamos ilusões. Vai ser uma queda grande. Bom, então, vai ter além dos que vão entrar no mercado de trabalho, tem um problema da massa que já está no mercado de trabalho, que vai aumentar. Então, nós vamos ter que nos preparar para ter programas sociais que atendam esse pessoal. E, ao mesmo tempo, programas de estímulo à economia, às empresas, para que joguem recursos, que façam investimento, etc, etc. Eu acho que não dá para você saber hoje qual vai ser o tamanho do buraco. Nós sabemos que vem pela frente uma estrada ruim, esburacada. Então, para o Brasil não é novidade, nós já atravessamos momentos de dificuldade. Mas eu não me lembro de um momento tão difícil como esse que está se desenhando agora. Eu me lembro, como eu sou mais velho, eu me lembro do tempo da guerra. Meu pai era militar. Então, guerra para mim não foram só palavras. Eu era pequeno, mais ou menos, no Rio. Meu pai ia para o Porto, Cais do Porto, do Rio de Janeiro. Nós íamos ver navios que iam ser embarcados para o Nordeste, guarnecidos, e havia aviões Catalina passando na nossa cabeça, etc, etc. E havia, isso eu gostava, em Copacabana, minha avó morava lá, na Avenida Atlântica, e havia blackout. Isso para criança era uma maravilha. Tudo escuro, não sei o quê. Mas para o povo, não. Não tem nenhuma maravilha, você viver na escuridão. Né? Bom, então, aquilo foi um momento difícil. E a guerra é sempre um momento muito difícil, porque, no caso nós, estamos longe. Se vê que os navios afundavam, dava um submarino, atiravam alguma bomba lá e ia embora um navio. Você não tem possibilidade de saber onde é que vai cair o desastre. O desastre vai dar a impressão que veio pelo acaso. Agora tem uma similitude, que também você não sabe quem que vai pegar o vírus ou não. É como se fosse uma artilharia em guerra. Né? Mas eu não me lembro. A única crise que eu me lembro que tinha alguma semelhança com a atual foi a da falta de energia, o apagão. Porque eu não sabia, eu era presidente da República, mas eu não sabia que tinha instruções dadas pelo Ministério de Minas e Energia para que eles achavam também que era uma questão de tempo e viria a chuva e o problema iria desaparecer. Bom, quando eu tomei conhecimento, o que é que eu fiz? Levei um susto, obviamente. Naquele tempo, meu genro era da Petrobras, o Davi Gilberstein. Falei com o Davi, ele falou com um amigo dele lá na Bahia, para começar a fazer modelos, não sei o quê. Vimos qual era o tamanho, a extensão da tragédia, e eu não escondi. Eu fui ao público e falei. Chamei todo mundo, chamei ao Palácio, numa reunião de todo mundo, dos líderes da Câmara, PT, inclusive, que era PT, só jogava pedra. Era infernal. Como continua? É o estilo, né? Tudo bem, mas é parte do Brasil. Chamei a todos, né? Os líderes sindicais, expliquei, empresários, e criamos um gabinete de crise. O poder passou, na verdade, na prática cotidiana, ao Pedro Parente, que era o homem encarregado de fazer, ele era chefe da Casa Civil na época, de fazer a movimentação coordenada de vários ministérios.
Bem, nós precisamos de alguma coisa semelhante agora. Eu lamento muito o que está acontecendo com o ministro Mandetta. Eu nunca vi o ministro Mandetta, nem tenho nenhuma... Enfim, não sei nem o que ele pensa. Mas ele estava sendo eficaz em comunicar o país. Está sendo eficaz em comunicar o país. Mas por que vão começar rumores que vai sair justamente o Mandetta? Não é momento para isso. Não é momento. Então, é momento que precisa de coesão. Eu acho muito difícil de sair bem dessa entaladela em que nós estamos se o governo não entender que é o momento de chamar todos e não de excluir, não de inventar inimigos imaginários. Alguns são reais, mas os reais a gente cuida depois. Não são tão perigosos assim. Né? Por que fazer isso? Quer dizer, nós precisamos guardar um pouco o equilíbrio, a racionalidade. A palavra fácil de usar é difícil de exercer, porque o momento é de confrontação. Polarização. O Brasil ficou moda, polarização. E você vai para os instrumentos de comunicação aos quais eu mencionei, que é a internet, as redes que se formam e tal coisa, são mais fáceis para expressar um sentimento do que a razão. A emoção você pode joga pedra, tudo bem. Mas você, como é que você vai? O raciocínio é uma coisa mais lenta, mais longa. Como é que você vai encadear? As pessoas não prestam atenção, é mais difícil. Então, nós temos uma sociedade que por si mesma, induz à polarização. É preciso que o som tenha expressão nela, sejam os seus líderes, que mostrem que não basta isso. E é curioso que nessa sociedade que nós vivemos, em que as estruturas parecem desaparecerem, as pessoas se sentem desamparadas e, portanto, elas buscam alguém que as guie. Elas procuram automaticamente alguém que dê a direção. Então, isso eu acho que vai acontecer no Brasil também. É preciso que alguém, certamente tem que ser gente mais vigorosa do que a minha geração, mais forte, com capacidade de comando, mas que expresse um sentimento de união e que aponte uma saída. Eu sei que é cedo. Agora, a saída é evitar que morra muita gente. Mas é preciso, nós começamos a pensar também, e eu creio que o Congresso do Brasil tem uma certa resistência. Hoje, eu vou fazer um elogio aqui. O presidente da Câmara. Eu conheço, porque o pai dele, o César, era uma pessoa mais inteligente, ativa e tal. Mas ele é de outra geração. Eu conheço, enfim, não muito, mas conheço. Eu não sei aqui em casa e tal. Bem, mas eu não imaginava que ele fosse tão competente como parece ser, de agregar, de dar caminho, de buscar. Né? Mesmo o Senado está encontrando seus caminhos. Quer dizer, o Congresso está mostrando uma certa capacidade de reagir. Outro tema que ele não deve evitar, porque não convém, são os militares. Eu já disse aqui, eu sou filho de militar. Meu pai, meu avô, todo mundo era general, tudo bem. Eu nunca fui militarista, não sou. Mas nunca tive problema também de comando, quando eu era presidente, com os militares. Os militares hoje têm noção do Brasil, em geral, maior do que a média dos brasileiros. Conhecem a realidade. E eu creio que tem um sentimento democrático imbuído. Eu me lembro quando eu era presidente, a minha mulher, que era paulista, a Ruth, já morreu, a Ruth foi à escola militar, esqueci, no Rio. Bom, foi à escola militar e voltou encantada. Por quê? Porque era professora da USP, ela era, e ela achava que os militares eram limitados. Chegou lá e viu que não, que tinham modernizado muito, etc, etc. O Brasil tem que entender que os militares brasileiros, hoje, como há muitos anos já, eles têm não só um conhecimento, como têm respeito pela Constituição. Não estão complotando para que haja uma não Constituição. Claro que se você tiver vácuo de poder, alguém exerce o poder e o povo vai aplaudir. É preciso tomar cuidado, mas não somos militares. Qualquer um que vai exercer despoticamente é ruim para o país. Mas eu acho que nós temos hoje, as Forças Armadas estão respeitando a Constituição. Nós temos um Congresso que, apesar de todas... Todo mundo critica o Congresso, está tomando decisões, nesse momento mesmo, tomando decisões. O próprio Executivo, a área financeira, está atuando de uma maneira, e a da saúde também estava, e espero que continue, atuando. Quer dizer, nós não estamos aqui sem salvação, nós temos que trabalhar, temos que entender, não ter medo da realidade e enfrentá-la. Esse é o meu ponto de vista e é meu sentimento. Presidente, muito boa a mensagem, até porque o senhor foi muito mais além da minha pergunta e abordou outros aspectos que também estariam certamente no imaginário aqui dos nossos espectadores que gostariam de perguntar.
Eu queria agora perguntar um pouco, voltar ao tema das relações internacionais, em especial porque o senhor foi ministro das Relações Exteriores, né, e como presidente da República também teve uma experiência extraordinária nessa área e ainda mantém um contato intenso com o mundo internacional, com estadistas. Enfim, como o senhor vê os desafios da política externa no Brasil de hoje, já que nós talvez tenhamos vivido algumas modificações. Nós tínhamos o Itamaraty antes da era Celso Amorim, depois tivemos o Itamaraty da era Celso Amorim, depois um Itamaraty de transição com o Serra e com o Aloysio, e agora nós temos aí um Itamaraty com o Ernesto. E muitas posições históricas do Brasil foram modificadas, e há muitos atores também falando de política externa. Como o senhor vê aí o desafio das relações internacionais e como o Brasil, que sempre não quis se antagonizar, né, com os grandes players do mundo, deve agir, em especial no momento de crise, e com uma pergunta com um detalhamento específico sobre esse triângulo amoroso que existe entre tapas e beijos entre Brasil, Estados Unidos e China. Bom, você falou no triângulo essencial para nós, Estados Unidos, China e Brasil, é isso mesmo, né? Bom, o que está acontecendo, a meu ver, no mundo? Eu estou fora disso há muitos anos, mas eu tenho contatos. Eu sou amigo do Clinton até hoje, bastante. E de vários, Tony Blair, enfim, sem falar nos franceses, nos latino-americanos, alguns são meus amigos quase íntimos, com gente aqui do Chile, da Argentina, do México, etc. Muito bem. O que está acontecendo no mundo? Nós estamos assistindo a um período de transição entre uma hegemonia americana para uma hegemonia que não sabe qual vai ser. A Europa ensaiou que ela poderia ter um papel mais relevante e agora está se desfazendo. O Brexit, a meu ver, é um sinal muito claro de que a Europa está abdicando do papel de condutora desse processo. Na Europa existe uma situação delicada. É a Rússia. Eu conheço o Putin. Eu estive com o Putin. Passei uma semana no Kremlin, quando eu era presidente. O Putin é tudo menos bobo. Ele sabe o que está acontecendo. E a Rússia, que eu me lembro que naquela altura eu tive uma conversa com o Putin que foi inesquecível. Naquele mundo, os americanos estavam se preparando, e a Europa também, para cercar a Rússia com aparelho de escuta, não sei o quê, radares e tal. Ele me dizia, eu não entendo por quê, só quem pode guerrear com eles, a China ainda não é o que ela é hoje, somos nós não queremos. Nós queremos outra coisa, nós queremos ser respeitados. Bom, isso é uma coisa que as pessoas custam a entender. Certos países que são grandes potências, que têm história, querem ser respeitados. A China também quer ser respeitada. Bom, e o mundo que está no Ocidente sempre desconsiderou esse outro lado do mundo. Sempre achou que eram menores. Agora tem que tomar conhecimento que não são menores. Infelizmente, o presidente dos Estados Unidos parece que pensa ainda ser assim. Não é mais assim. Eu me lembro num tempo em que os chineses derrubaram os pilotos americanos que estavam sobrevoando a China. Prenderam os pilotos. E o presidente americano era o George Bush Filho. Me telefonou. E me telefonou porque eu vim aqui ao Brasil o Jiang Zemin. Ele me pediu que eu intercedesse junto ao Jiang Zemin. Eu disse a ele, olha, eu não sei se eu posso, ele tem as minhas razões, porque eu queria dizer protocolarmente, eu não sei se vai haver espaço. Ele não entendia dessas coisas. Ele queria amigo, inimigo, branco escuro, branco preto, aquela coisa. Bom, mas eu digo, se eu tiver alguma oportunidade, eu falo com ele. De fato, o Jiang Zemin veio ao Brasil, nós tivemos um banquete lá no Itamaraty. Ele me disse, não dá para ir à sua casa? Eu digo, dá, minha casa, o Itamaraty não é longe, Brasília tudo é longe, tudo é perto. Morava na Alvorada, vamos lá. E fomos à noite, ele, a mulher do Jiang Zemin, a minha mulher. Chegamos lá, já não tinha mais ninguém, a minha mulher foi para a cozinha fazer chá, não sei o quê. E eu fiquei conversando com o Jiang Zemin, que era uma pessoa normal. Ele era engenheiro, tinha trabalhado nos Estados Unidos, ou filho, não me lembro, em coisa atômica, tinha sido prefeito da cidade dele. Bom, e eu percebi que com ele havia possibilidade de avançar a conversa. E disse a ele, olha, tem tal pleito do presidente americano. Ele me disse, quantos anos tem esse homem?
Por quê? Ele não entende, é muito jovem. Quantos anos você pensa que tem a China? Eu não sei, como nação. Quantos anos tem os Estados Unidos? Ele perguntou. Eu digo, sei lá, não sei, 100 anos, 150. Não, mas nós temos 5.000, diz ele. Então, eles têm que entender que eles têm que pedir desculpas pelo que fizeram, falar conosco, ter um gesto de humildade. Bom, isso que eu transmiti para o Bush foi muito difícil, porque o Bush não entendia nada dessas questões culturais, não sei o quê e tal. Mas essa é a realidade. Quer dizer, nós hoje temos que ver que a Rússia existe e a China existe. O que eles vão fazer? Deus sabe. Nós não podemos desprezá-los. E a política do Brasil, há muitos anos, do Itamaraty, isso já estava já incrustado na visão dos nossos diplomatas, desde o Rio Branco. Qual era a preocupação do Rio Branco, o grande chanceler brasileiro, que conhecia os Estados Unidos, tinha sido nosso plenipotenciário lá. Ele dizia o seguinte: olha, nós temos que olhar o prata, porque são nossos interesses, a Argentina, Uruguai, Paraguai, não sei o quê, e olho nos americanos. Não no sentido negativo, né? No sentido que, olha, cuidado com o que acontece lá, repercute aqui, e eles têm força. Bom, nós sempre soubemos disso. O Brasil é um país importante, crescentemente importante, tem um peso grande. Mas nós sempre entendemos, primeiro, que nós temos que ter relações estreitas com aqueles que são da nossa região, porque isso nos dá mais força. E relação estreita não quer dizer dominar, quer dizer ter realmente relações comerciais e, sobretudo, pessoais, de amizade, de inter-relação entre os países da região. Nós pertencemos ao mundo ocidental, queiramos ou não. Nós pertencemos a esse mundo. Mas isso não nos leva, por isso só, a ter que estar contra o outro mundo, a Rússia, a China. Não, nós estamos suficientemente longe do centro de poder para poder conviver com todos eles. Essa é a realidade. Infelizmente, agora, o que acontece? O que acontece é que parece que há áreas novos que querem decidir que o Brasil está colado a uma decisão de um lado. Para quê, meu Deus? Qual é a vantagem que Maria leva? Eu não vejo qual é a vantagem que Maria leva. Eu não vejo. Eu acho que o que tem acontecido com a China ultimamente é uma coisa muito grave, porque tem efeitos que perduram mais adiante. A falta de confiança em nós, nós estamos estabelecendo uma relação de confiança. Isso implica em não termos relação de confiança com os Estados Unidos? Não. Nós temos que ter com os Estados Unidos também, né? Eu acho que a posição da política externa brasileira, especialmente agora, onde é que nós vamos buscar máscaras para nos defender desse vírus? Não é na China? Então, por que nós vamos fazer? Por que nós não... Aí isso sim, porque nós já podemos produzir aqui mesmo na nossa indústria, fazer com que ela produza esses instrumentos que obrigam a pessoa que está doente a respirar, mesmo quando está sem condições do próprio pulmão funcionar. Mas até máscara nós precisamos buscar na China, meu Deus. Então, por que estamos jogando pedra? Eu acho que é uma posição equivocada do ponto de vista do Brasil e do ponto de vista do nosso interesse, que o que deve guiar a nós, como política externa, são os nossos interesses. Do ponto de vista dos nossos interesses, eu acho que é arriscado você optar antes da hora por algum lado. Se chegar a hora, tomara não chegue a conflito. Se houver, nós já demonstramos várias vezes, dos poucos países da América do Sul, da América Latina, que foram as duas grandes guerras, a primeira e a segunda. Mandamos gente para lá. Morreu gente brasileira lá. Que o nosso lado é ocidental, todo mundo sabe, é indiscutível. Agora, não é preciso precipitadamente ficar proclamando contra os outros que nós temos um lado. O bom é agir como nós temos agido até recentemente, no sentido de sermos ponte e não de bombardear ponte. Nós agora estamos bombardeando pontes. Eu acho um equívoco grande. Ou, quem sabe, essa crise agora permita ao Brasil refletir um pouco sobre essas questões. Eu não conheço o nosso chanceler, não me lembro dele, se eu vi, não me recordo, mas eu vejo que ele, às vezes, tem uma posição um pouco guerreira demais. Não precisa. Eu não vejo que seja útil para o país. Eu acho que é, pelo contrário, é um trabalho contra o nosso interesse nacional, onde nós estamos aí agredindo à toa. Muito bem, presidente. Já caminhando para o nosso encerramento, que o senhor tem uma agenda apertada, eu vou fazer mais duas perguntas. Uma diz respeito à questão das agências reguladoras. No live que fizemos ontem, o presidente do STF, Dias Toffoli, repetiu uma crítica que ele tem feito às agências reguladoras, dizendo que elas estão em dívida com a sociedade porque não estão dando respostas à crise.
E aí haveria aí a sua afirmação, a afirmação do ministro Dias Toffoli, se referia ao fato de que está havendo uma confusão aí, adiamento de contas de luz, de contratos, o quem pode não pagar, ou quem deve continuar a pagar. Enfim, ele apontaria de uma forma geral uma omissão das agências nesse momento. Como elas foram criadas no seu governo, e eu entendo por testemunho próprio que não era bem assim, né? Quando foram criadas, elas tinham um viés técnico e uma independência muito maior do que tem hoje. Como o senhor vê aí o papel das agências no dia de hoje? Estamos terminando, Patrícia, já vamos terminar. E como o senhor vê o papel... aqui também funciona assim. A pressão doméstica é fogo. E como o senhor vê, então, a questão das agências reguladoras nos dias de hoje? Eu acho que as agências reguladoras vieram para ficar. Por quê? Porque elas não podem ser compreendidas como se fosse omissão do Estado. É outra maneira de relacionamento entre o Estado e as empresas. E elas têm que atuar, elas têm que regulamentar. Elas não podem passar de certo limite. Eu acho que elas não podem, por exemplo, nessa hora, imaginar quem deva pagar, quem não deve pagar. Isso é função da Câmara, não é função das agências reguladoras. Elas são função de garantir o bom funcionamento das empresas que investem aqui, a estabilidade das leis para garantir que o capital possa vir e o desempenho do ponto de vista do consumidor. Essa é a função dessas agências que foram criadas com esse objetivo e funcionaram bastante razoavelmente, né? Se você se lembrar o que era antes, o que é hoje, houve um avanço muito grande. Eu acho que eu conheço o ministro Dias Toffoli, eu me dou com ele com respeito, eu acho que ele tem razão de alertar para essas questões. Devo dizer que o Supremo Tribunal Federal também tem atuado de uma maneira consequente, tem, às vezes, dá a impressão de que entra em searas que não são dele, mas é equívoco. Ele está exercendo uma função que é inerente ao Supremo Tribunal e só ao Supremo, que é de olhar pela constitucionalidade das leis, tem que fazer, e, portanto, é no limite da política. Mas, se o ministro disse isso, ele tem suas razões. Ele deve ter havido realmente abusos. Eu acho que é preciso que as agências não ultrapassem o seu limite, digamos, constitucional. Presidente, a última pergunta. Como o senhor vê essa crise de relacionamento entre governo federal, estados? O senhor tocou nisso no início da sua apresentação. Como o senhor vê o que vai arbitrar essa crise? O que vai acontecer? Nós caminharemos para o entendimento ou continuaremos na guerra com o coronavírus, tendo também uma guerra paralela entre os entes federativos? Qual é a sua visão e aí a sua mensagem final também? Veja, eu acho o seguinte. Primeiro, a Constituição define a função de cada setor. É preciso não extrapolar do que está definido pela Constituição. Em segundo lugar, eu acho que hoje, diante da crise, como nós somos uma federação, o poder municipal tem mais noção imediata daquilo que ocorre. Então, vai haver transferência não de responsabilidade, mas de possibilidade de ação de um setor para outro setor. Eu li uma declaração de um general, cujo nome me escapa agora, na revista Valor dessa semana, eu não sei se no Valor ou se no Eu, que é o fim de semana do Valor, e que esse general dizia uma coisa para a qual eu não tinha prestado suficientemente atenção. É que em muitos municípios do Brasil não entrou o coronavírus ainda. E nós temos a tendência, eu também tenho, de pensar o conjunto do Brasil. Então, você faz uma lei que quer que ela seja válida para todo lado. Bom, vamos devagar. Eu sei que nos grandes aglomerados urbanos, São Paulo, por exemplo, Rio, etc., Belo Horizonte, onde seja, é preciso que haja realmente um esforço grande, não ao trabalho. Vai ficar em casa porque tem que ficar, salvo as funções essenciais. Agora, talvez em certas regiões seja possível que haja uma certa delegação de autoridade para que eles se ajustem, para nós não quebrarmos tudo, a economia, antes da hora. Ele precisa entender o tamanho e a diversidade das situações do Brasil. Eu acho que é preciso que haja um respeito mútuo e também delegação de poder. Mas isso tudo supõe uma certa convivência. Rivalidades sempre haverá. Na vida política é uma vida de rivalidades. Diferença de partido, diferença de poder, sempre haverá. Mas, em certos momentos, é preciso que haja coesão. Eu acho que aí a responsabilidade maior, não estou acusando, porque eu não sei o que ele está fazendo, é do presidente, que tem que chamar.
Tem que chamar e tem que dar transmitir esse sentimento de poder compartilhado. Eu acho mesmo que no Brasil, eu estava escrevendo sobre isso por acaso agora, nós estamos, na Constituinte, nós não havia discussão, parlamentarismo ou presidencialismo. Eu, na época, era parlamentarista, influenciado pelo Afonso Arinos, que era senador. Bom, na verdade, nós fizemos uma coisa diferente, e crescentemente diferente. Qual é essa coisa crescentemente diferente? O poder do presidente é muito grande, mas foi sendo contido. O Congresso tem muito poder, os tribunais têm muito poder. É uma espécie de parlamentarismo compartilhado, de presidencialismo, não de parlamentarismo, presidencialismo compartilhado. O presidente que não entende isso corre o risco de cair. Eu pensei muito, quando eu era presidente, nessa questão que eu vinha do Congresso, eu conhecia bem aquilo ali. Os partidos aparentemente são frágeis, são, mas o Congresso não é frágil. Quando o poder central bate de cara com o Congresso, quem perde é o poder central. O Congresso não faz impeachment. Quantos foram impeachados porque não deram atenção suficiente ao Congresso? Tá? Então, pouco a pouco, nós vamos criando um presidencialismo que é um pouco diferente do que se pensava antes, todo poderoso. Mais ou menos. É poderoso, mas não é tanto. Quer dizer, o presidente tem que entender que o seu poder tem limites e, portanto, que é preciso dividir o poder. É preciso que haja esse sentimento que é um presidencialismo compartilhado. Talvez nós estejamos até, sem querer, e a prática foi criando esse sistema. Eu não acho que seja mal. Eu teria dificuldades, por exemplo, agora o Congresso tem um papel grande, mas eu não creio que o parlamentarismo se adapte à situação do Brasil. Eu era parlamentarista por influência Afonso Arinos, no passado. Hoje, com mais experiência, mas também o presidencialismo, tal como ele é, que na verdade é de herança monárquica, que o presidente pensa que é imperador, também não funciona. Tem que haver compartilhar o poder. A sociedade de poucos, é de muitos. Esse é o nosso problema da democracia. Como é que eu vou incorporar mais gente e não quebrar as estruturas? Eu vou terminar por aí, dizendo que eu continuo confiante em nós próprios, confio na democracia, mas atenção, hein? Tem que cuidar. Eu creio que, era o Otávio Mangabeira que dizia, a democracia é uma plantinha terra, você tem que regar todos os dias. Aqui é assim também. Tem que tomar cuidado. Tem que regar todos os dias. No momento, todas as atenções para a saúde. Mas amanhã, temos que salvar as instituições.